Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês hoje o início do metabolismo. Então essa aula é sobre a introdução ao metabolismo energético. Quando a gente fala em metabolismo, a gente está falando principalmente no que se refere a reações intracelulares, ou seja, reações químicas que ocorrem dentro das células. Normalmente essas reações ocorrem em cadeias e uma reação depende da outra. Para entender um pouco sobre metabolismo energético, que consiste em sequências de reações para a produção ou armazenamento de energia, nós precisamos conhecer alguns conceitos. O primeiro deles é relacionado a vias metabólicas. Vias metabólicas são conjuntos de reações interdependentes para a síntese ou degradação de uma molécula específica, por exemplo, glicose, lipídios, DNA. Então, toda molécula que ela é utilizada pelo organismo, ela pode ser matéria-prima para a construção de novas moléculas, ou ela pode ser degradada. Normalmente, quando isso acontece, é para a produção de energia. Então, quando eu falo em vias relacionadas à síntese de alguma molécula, eu estou falando em vias, sequências de reações anabólicas. Então, vias anabólicas são conjuntos de reações relacionados à síntese de uma molécula. Quando eu falo em conjunto de reações relacionados à degradação de uma molécula, eu estou falando em vias catabólicas. Então, eu posso falar também em catabolismo e anabolismo. O catabolismo são todas as reações que envolvem a degradação de moléculas. O anabolismo são todas as reações que envolvem a síntese de moléculas. Assim, eu consigo definir o que é metabolismo. O metabolismo, de maneira geral, é o conjunto de vias metabólicas, tanto anabólicas como catabólicas, para a homeostasia celular. Ou seja, é um conjunto de reações intracelulares para a síntese ou degradação de moléculas. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês o anabolismo e o catabolismo. A parte de cima em vermelho, eu tenho as reações catabólicas, que usam nutrientes monômeros normalmente. Ali eu tenho a proteína, que é um polímero, mas eu uso a partir dela aminoácidos. Então eu tenho ali glicídios, normalmente glicose, lipídios, normalmente ácidos graxos, e proteínas eu uso os aminoácidos. Eu vou degradar esses nutrientes em CO2 e água. Se eu estiver falando de aminoácidos, eu ainda produzo, além de CO2 e água, amônia, libera amina, que se liga a mais um hidrogênio e forma amônia. Então, é uma forma de liberação de nitrogênio. Glicídios e lipídios, de maneira geral, são compostas apenas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, o produto final do metabolismo destas moléculas é o CO2 e a água. Enquanto aminoácidos são compostos necessariamente por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, fazendo com que nós tenhamos esse composto nitrogenado a mais para a eliminação desse nitrogênio. A partir do momento em que eu pego essas moléculas e degrado em CO2 e água, ou CO2, água e nitrogênio, eu produzo energia, que eu tenho várias formas no organismo. Dois tipos de energia principais: energia química e energia térmica. Então eu produzo uma grande quantidade de energia química na forma de ATP, NADH. Lembra quando a gente falou das vitaminas? O NAD, o FAD? Então, NADH, NADPH e FADH2 são coenzimas de enzimas essenciais no metabolismo energético, e elas vão levar à produção de ATP no final da cadeia metabólica. Então, ali eu tenho a energia química, que compõe todas essas moléculas. Além da energia química, eu libero também calor a partir da degradação de nutrientes da dieta. Para que eu preciso produzir energia? Para várias funções. Preciso produzir para contração muscular, para síntese de novas moléculas,
Então eu preciso, tudo que necessita de movimento, tudo que é dinâmico nas células, envolve o gasto de energia. Então eu preciso degradar nutrientes para, a partir desta degradação, transformar isso em energia, tirar do nutriente energia. Eu transformo ele em CO2 e água. Porém, este processo envolve várias reações que liberam energia. Aí eu posso usar essa energia no anabolismo. Quando eu gasto energia, eu pego o ATP que foi produzido e formo ADP mais fosfato, que nesse caso está na forma de ácido fosfórico. Ali eu tenho também a oxidação do NADH, NADPH e do FADH2 em NAD, NADP e FAD. Então, são formas de gastar energia. Eu gasto energia pegando monômeros, moléculas precursoras, como aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos e nucleotídeos, e formando polissacarídeos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, que são moléculas maiores. Então, para eu formar moléculas, sintetizar moléculas, eu preciso de energia. Aqui eu tenho uma demonstração do que a gente chama de mapa metabólico. Um mapa bem simples, apesar de parecer complexo, ele está muito resumido. Eu tenho ali 3 etapas do metabolismo de algumas moléculas. Então eu tenho ali os principais nutrientes metabólicos: proteínas, polissacarídeos, que são carboidratos, e lipídios, lá em cima. Essas proteínas, elas vão ser degradadas em aminoácidos, que por sua vez vão ser degradadas num ácido, que é o acetato, que será ligado a uma coenzima, que a gente falou na aula de vitaminas, que é a coenzima A, derivada da vitamina B5. Então, o acetato ligado à coenzima A forma acetil-CoA, acetilcoenzima A. Esta molécula, ela entra na terceira etapa do metabolismo, que é um ciclo de reações que vai quebrar a molécula totalmente em CO2 e produzir energia. Então, eu tenho o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. São todos o mesmo ciclo de reações. Então, a gente pega um aminoácido, degrada ele em acetilcoenzima A e esta acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. A partir daí, os carbonos de oxigênios da molécula que entrou no ciclo de Krebs vão ser eliminados na forma de CO2, enquanto os hidrogênios vão ser transportados a uma outra série de reações chamada cadeia de transporte de elétrons, que vai eliminar os hidrogênios da molécula em forma de água, além de produzir ATP pela fosforilação oxidativa. Se eu estiver falando de aminoácidos, eu ainda libero no processo de degradação até a formação de acetil-CoA a amônia, ok? No caso dos carboidratos e dos lipídios, eu tenho também a primeira etapa, que é a degradação da molécula maior em monômeros. A partir daí, estes monômeros são degradados em acetil-CoA por diferentes vias metabólicas e entram no ciclo de Krebs, tendo os carbonos eliminados na forma de CO2, os hidrogênios eliminados na forma de água, e neste caso nós não temos a liberação de nitrogênio. Mas o que seriam energia para o organismo? O que seria esse ATP? O ATP, ele é um nucleotídeo formado por uma base nitrogenada chamada adenina, ligada a um carboidrato, uma pentose, chamada ribose, e contém na sua estrutura 3 fosfatos ligados entre si. Os fosfatos, eles possuem carga negativa, sendo que quando a gente aproxima cargas negativas, elas tendem a se repelir. Desta forma, para eu manter esses fosfatos ligados um ao outro, eu preciso de uma grande quantidade de energia química entre os fosfatos. Isso permite que eles sejam ligados. Então, a molécula chamada AMP, quando ela contém apenas um fosfato, ela não é energética porque eu não tenho ali
uma ligação de alta energia entre o fosfato do AMP e a ribose. Entretanto, se eu ligar mais um fosfato no fosfato do AMP, eu tenho uma ligação de alta energia entre os dois fosfatos. Se eu ligar um terceiro fosfato, eu tenho uma ligação de energia ainda maior do que no ADP. Então, o que é considerado energia para a célula é o ATP, devido às ligações entre os fosfatos que essa molécula possui. Quando eu falo em produção de energia, eu estou pegando uma molécula de ADP e adicionando uma molécula de fosfato. A partir daí eu formo ATP. Isso é síntese ou produção de energia na célula. Se eu estou falando em gasto de energia, eu estou dizendo que a célula está degradando ATP em ADP mais fosfato. Esse fosfato pode ser liberado livre ou ele pode ser acoplado a outras moléculas. De qualquer maneira, se eu degradar o ATP em ADP e fosfato, eu terei gasto de energia. Existem vários mecanismos para a produção de energia no corpo. Dentre os dois principais grupos estão o metabolismo aeróbico, que utiliza o oxigênio da respiração em suas reações químicas, e o outro sistema é o sistema anaeróbico, que é independente de oxigênio para a produção de energia. Um exemplo eu trouxe aqui é a creatina fosfato, o sistema alático de produção de energia, que não produz ácido lático, mas utiliza a creatina fosfato para a produção de energia. É um sistema anaeróbico, porque não depende de oxigênio, e ele ocorre nas células musculares esqueléticas, onde eu tenho creatina, e nas células neuronais, nos neurônios. Aproximadamente 10% da creatina do corpo está nos neurônios e 90% nas células musculares esqueléticas. A origem da creatina se dá nas células hepáticas, então o fígado produz creatina e encaminha para os neurônios e as células musculares. A partir de agora, nós falaremos em metabolismo e vocês vão perceber que nós falaremos muito em fígado, porque o fígado é o nosso órgão metabólico. Todas as reações metabólicas, com exceção de pouquíssimas, 2 ou 3, não ocorrem no fígado. Todas as outras ocorrem no fígado. Então, o fígado produz a creatina, encaminha aos neurônios e músculos esqueléticos, e essa creatina dentro dessas células se liga a um fosfato no momento de repouso, quando o gasto energético é baixo. Então, eu não preciso de muito ATP na célula, então eu armazeno o fosfato na forma de creatina fosfato. No momento em que essa célula aumenta sua demanda de necessidade energética, ela precisa aumentar a produção de ATP. Por exemplo, músculo da minha panturrilha, que é na perna. Esse músculo, ele impulsiona o nosso corpo para frente quando a gente caminha. Se eu estou em repouso, o meu músculo da panturrilha está em repouso com baixo gasto energético. A partir do momento em que eu levanto e começo a caminhar, ocorre uma necessidade abrupta de aumento de energia nessa célula. Eu não tenho tempo de degradar muitas moléculas tão rapidamente quanto a necessidade energética nesse momento. Então, o que fazer? Os músculos esqueléticos possuem creatina fosfato, que se liga através da creatina quinase a um ADP. Então, esse fosfato armazenado na creatina fosfato é transferido ao ADP, formando então a creatina, sem o fosfato, e o ATP. O ATP é liberado para a célula para que seja utilizado na contração muscular. Então, durante o início de uma atividade, a gente tem o aumento da produção de ATP via sistema creatina fosfato. A mesma coisa acontece se a gente falar dos neurônios. Quando a gente está dormindo,
a necessidade de energia dos neurônios é muito baixa em comparação à necessidade de energia quando estamos acordados. Quando acordamos, a necessidade abrupta de aumento de energia faz com que os nossos neurônios precisem aumentar rapidamente a quantidade de ATP na célula, fazendo com que a gente ative o sistema creatina-fosfato neuronal, enquanto a gente começa paralelamente a degradar outras moléculas para a produção de energia. Outras formas de produção de energia são através da glicose. A glicose é um carboidrato monossacarídeo, uma hexose, é presente em todos os seres vivos, é o carboidrato mais abundante na natureza e o principal carboidrato utilizado para a produção de energia. Quando a glicose ela é utilizada para produzir energia, ela passa por um processo chamado glicólise. A glicólise é a degradação da glicose em duas moléculas de piruvato, que é um ácido composto por 3 carbonos, produzido a partir de 10 reações sucessivas para degradar a glicose. Este piruvato ele pode ter 2 destinos na célula, dependendo da oferta de oxigênio que essa célula tem. Se essa célula estiver recebendo suporte sanguíneo normal, oxigênio normalmente, o piruvato vai entrar nas mitocôndrias e vai ser convertido em 2 moléculas de acetato, com 2 carbonos cada uma. Como eu elimino carbono de uma molécula? Na forma de CO2. Então, o piruvato que tinha 3 carbonos perde um carbono na forma de CO2 e vira acetato. Este acetato imediatamente se liga com a enzima A, formando o acetil-CoA. O acetil-CoA entra num ciclo de reações que é conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. O ciclo do ácido cítrico quebra totalmente essa molécula em CO2 e manda os hidrogênios para a última etapa do metabolismo, que é a cadeia de transporte de elétrons. A cadeia de transporte de elétrons também é chamada de cadeia respiratória, uma vez que ela utiliza o oxigênio respirado para eliminar os hidrogênios da molécula que está sendo degradada. Então, os hidrogênios da molécula que está sendo degradada, elas são eliminadas do corpo na forma de água. Hidrogênios ligam-se ao oxigênio inspirado na respiração. Essa glicólise, este metabolismo é chamado de metabolismo aeróbico, porque ele utiliza o oxigênio da respiração. Por outro lado, se a célula não está recebendo suporte sanguíneo suficiente ou interrompeu o fluxo sanguíneo nessas células, não está chegando oxigênio suficiente nessas células. O que acontece é que o piruvato não entra nas mitocôndrias e é convertido em ácido lático através de uma reação de oxidação do piruvato para formar ácido lático. Esta é a glicólise anaeróbica, independente de oxigênio. Então, nós vimos 3 formas de produção de energia por enquanto. Nós vimos a forma da creatina fosfato, que é a anaeróbica, a forma da glicólise anaeróbica, que é a degradação de glicose e conversão em lactato, quando não há suprimento energético suficiente na célula. E nós vimos a glicólise aeróbica, que utiliza o oxigênio da célula, normalmente quando essa célula recebe o suprimento adequado de oxigênio. Então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês demonstrando as fontes de energia da célula dependendo do tempo em que uma pessoa faz atividade física. Então, no eixo Y ali, eu tenho a porcentagem de quanto aquele sistema é utilizado no decorrer, em minutos, no eixo Y, no decorrer do tempo de uma realização de uma atividade. Então, no início da atividade, no primeiro minuto, você esgota toda a sua reserva de ATP inicialmente presente na célula.
isso já inicia o sistema creatina-fosfato para a síntese de ATP. No primeiro minuto de exercício, você chega no pico de produção de energia a partir da fosfocreatina. Ao mesmo tempo, você aumenta a produção da glicólise anaeróbica, uma vez que sempre que o músculo contrai, ele comprime vasos sanguíneos e diminui o fluxo sanguíneo nas células, diminuindo a chegada de oxigênio. Então, a gente sempre tem um grau de glicólise anaeróbica ou produção de ácido lático em uma atividade física. Se essa atividade física perdurar por mais tempo, você começa a diminuir a intensidade da contração muscular, porque você não consegue manter a contração muscular máxima por muito tempo. Então, você diminui a contração muscular, permitindo que o sangue chegue, às vezes não de forma completa e como se fosse no repouso, mas esse sangue chega nas células musculares. Desta maneira, você consegue utilizar oxigênio para degradar a glicose. E aí você troca a glicólise anaeróbica pela glicose aeróbica. Se você continua a produzir, a praticar exercício, depois, normalmente de meia hora, começa a predominar a utilização de lipídios para a produção de energia. Eu não tenho a parada completa, não cessa totalmente a produção de energia via glicose. Ela sempre acontece. Entretanto, conforme vai passando o exercício, há uma predominância da utilização de lipídios, assim como no início da atividade, a partir de 10 minutos, eu já começo a utilizar pequena quantidade de lipídio em relação à glicose, porém eu já tenho a utilização de lipídios. Então, conforme vai passando o tempo da atividade, vai aumentando a utilização dos lipídios, vai alterando o substrato energético para essas células. Então, algumas atividades, como mostrada ali no quadrinho inferior direito, nós temos algumas atividades que usam predominantemente um tipo de sistema de produção de energia. Se a atividade ela é muito rápida e de alta intensidade, eu exijo contração máxima daquele músculo, interrompendo o fluxo sanguíneo, e por exemplo, os velocistas que fazem tiros de 100 metros, eles correm de 8 a 10 segundos, para menos até 100 metros. Então, é uma altíssima intensidade de contração muscular com quase nada de relaxamento. Isso faz com que toda a energia venha, neste momento, do sistema creatina-fosfato. Já um nadador que nada 400 metros, ele leva lá de 1,3 a 1,6 minutos para fazer isso. É um exercício de alta intensidade, porém ele é mais duradouro do que o velocista citado anteriormente. O sistema creatina-fosfato não supre tanto a necessidade de energia por tanto tempo. Então, começa-se a utilizar a glicose como fonte de energia. Entretanto, essa produção é de forma anaeróbica, já que o oxigênio ele não está chegando de forma adequada devido à alta intensidade de contração muscular. E, por fim, eu tenho maratonista que corre 5, 10, 15, 20, 40 quilômetros, ele vai utilizar a glicólise aeróbica, porque ele não vai ter uma intensidade tão alta, apesar de uma duração longa da atividade, a intensidade é mais baixa, permitindo que o sangue chegue constantemente nas células musculares. Isso faz com que ele consiga utilizar predominantemente, não exclusivamente, a glicólise aeróbica como fonte de energia. Então, agora a gente pode determinar algumas vias metabólicas, ou seja, algumas sequências de reações relacionadas a algumas moléculas do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Iniciaremos com o metabolismo da glicose. A glicose envolve 4 vias metabólicas principais.
a glicólise, a glicogênese, a glicogenólise e a gliconeogênese. As vias anabólicas de síntese de moléculas, elas terminam normalmente com o sufixo gênese. Então, eu tenho ali duas vias metabólicas anabólicas, que seriam a glicogênese, que é a síntese de glicogênio. Quando eu como muita glicose, eu preciso armazenar ela. Como eu vou armazenar? Em grande parte na forma de glicogênio. Lembram-se do que é glicogênio? São polímeros formados por milhares de glicoses, principalmente nas células hepáticas e nas células musculares, cardíaca e esquelética. Então, a glicogênese termina em gênese, é síntese. Glico vem de glicogênio. Cuidem para não confundir que glicogênese é síntese de glicogênio. A gliconeogênese termina em gênese, então é síntese de quê? Síntese de nova glicose. Então, às vezes, quando eu fico muito tempo sem comer, eu preciso produzir glicose, já que eu não estou ingerindo. Eu começo a produzir a partir de componentes que não são carboidratos, como aminoácidos e o próprio glicerol lá dos triglicerídeos dos lipídios. Então, a gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de componentes não carboidratos. E se eu falar em vias de degradação, vias catabólicas, eu tenho o sufixo lise. Lise significa quebra, degradação. Então, a glicólise é a degradação de glicose em duas moléculas de piruvato, enquanto a glicogenólise é uma sequência de reações para a degradação de glicogênio e liberação de glicose. O glicogênio, quando degradado, ele libera a glicose, ok? Então, aqui eu tenho as reações que compõem a glicólise. A glicólise é uma sequência de reações composta por 10 reações interdependentes, uma depende da outra. Se eu não tiver uma reação, a sequência não continua. Então, a glicose, assim que ela entra na célula, ela se liga a uma enzima chamada hexoquinase. As enzimas estão descritas aqui no lado direito, em azul. Então, eu tenho ali a glicose representada, a estrutura química dela. Quando ela entra na célula, ela se liga à enzima hexoquinase, que faz a transferência de um fosfato do ATP para a glicose, formando glicose 6-fosfato. Ou seja, a glicose recebe um fosfato no seu carbono 6. Isso faz com que a glicose adquira uma carga negativa, já que o fosfato é negativo. Uma vez que a glicose adquire carga negativa, ela não consegue mais sair da célula. Então, esse é um mecanismo de manter a glicose dentro da célula. A maior parte das nossas células não possui enzima para reverter esta reação. Você pode ver ali, na sequência de reações demonstrada do lado esquerdo ali, que eu tenho uma flechinha para baixo. Na reação seguinte, eu tenho uma flechinha para baixo e uma para cima. Significa que essa reação é reversível. No caso da primeira reação da glicólise, ela é irreversível. Apenas as células hepáticas, células do fígado, e as células renais é que contêm enzimas para a reversão desta reação. Ou seja, é a única que consegue transformar a glicose 6-fosfato em glicose novamente. Se a glicose está livre na célula, ela sai da célula. Então, ali eu tenho a entrada da glicose na célula e a fosforilação da glicose. Ela recebe uma molécula de fosfato no seu carbono 6 através da ação da hexoquinase. A partir daí, ela sofre uma isomerização pela fosfohexose isomerase e se transforma em frutose 6-fosfato. Então, a gente pode seguir tanto as sequências de reações descritivas como acompanhar as alterações na estrutura da molécula. A partir da formação da frutose 6-fosfato,
ela se liga na fosfofrutoquinase 1, que é a enzima que adiciona mais um fosfato na glicose, na frutose. Então, eu formo frutose 1,6-bifosfato. No carbono 1 e no carbono 6 tem fosfato. Essa transformação ou essa utilização de ATP e liberação do ATP corresponde a um metabolismo de gasto de energia. Então, assim que a glicose entra na célula, ela sempre vai gastar 2 ATPs, um para fosforilar a glicose e outro para fosforilar a frutose 6-fosfato. A partir do momento em que eu formo frutose 1,6-bifosfato, eu quebro essa molécula ao meio. Aqui na estrutura a gente vê que nós temos duas cores, uma azul e uma rosa, onde ocorrerá a degradação da glicose, a quebra dela em duas moléculas de 3 carbonos. Lembrando que a glicose tem ao todo 6. Então eu quebro ela ao meio e eu formo duas moléculas. Uma é um aldeído e a outra uma cetona. Então eu tenho lá o gliceraldeído 3-fosfato, que fica com metade da molécula, e a dihidroxicetona fosfato, que fica com a outra metade da molécula. Nós temos a conversão, então, da dihidroxicetona para gliceraldeído. Então, voltando, a glicólise, ela é uma sequência de 10 reações que converte uma glicose em duas moléculas de piruvato. Inicialmente, ela tem uma fase que gasta energia, que corresponde à primeira fase da glicólise, também chamada de fase preparatória da glicose, que degrada a glicose em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, ok? A partir do momento em que eu formei duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, uma vindo diretamente da glicose e a outra vindo da dihidroxicetona fosfato, eu entro na segunda fase da glicólise. Então, vocês podem perceber que aqui eu tenho gliceraldeído 3-fosfato e tem um 2 ao redor, atrás dele. E a partir daí, todas as moléculas têm um 2 atrás. Por quê? Porque eu formei 2 gliceraldeídos e esses 2 gliceraldeídos, independentemente, vão seguir na segunda fase da glicólise. Por isso que eu digo que a segunda fase da glicólise acontece em dobro. Tudo que acontecer com um gliceraldeído vai acontecer com o outro. Então, o que acontece com o gliceraldeído? Ele se liga numa enzima chamada gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Se é desidrogenase, ela retira hidrogênios. Então, para retirar hidrogênios, ela vai precisar ou do NAD ou do FAD. Por quê? Porque eu não posso liberar hidrogênios livres no citoplasma da célula. Isso causaria uma acidificação do meio. Então, eu preciso liberar esses hidrogênios ligados a alguma molécula. Quem? As coenzimas NAD ou FAD. Neste caso, a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase usa o NAD como coenzima e liga esse NAD a uma molécula de hidrogênio. Um íon de hidrogênio, desculpa. Então, o gliceraldeído perde um hidrogênio e ganha um fosfato, formando um 3-bifosfoglicerato. Então, acompanhem na estrutura da molécula, eu tenho o gliceraldeído, no seu carbono 1 e no seu carbono 3 eu tenho fosfato ligado. A partir daí ele vai sofrer mais uma fosforilação, em que eu tenho a ligação do 1,3-bifosfoglicerato, a enzima fosfoglicerato quinase, que vai pegar um ADP e vai transferir um dos fosfatos do gliceraldeído para o ADP, formando ATP. Então, aqui eu estou produzindo energia, porque eu peguei o ADP e adicionei um fosfato a ele, formando ATP. Aí eu libero o ATP mais uma molécula de 3-fosfoglicerato, que é o glicerato
sem um dos fosfatos. Aí essa reação sofre uma isomerização, o fosfato é alterado para o carbono 2, formando 2-fosfoglicerato. Ocorre uma desidratação da molécula, formando fosfoenolpiruvato. E a partir daí, ocorre mais uma defosforilação do fosfoenolpiruvato, formando piruvato e ATP, através da ação da enzima piruvato quinase. Tá? Então, a segunda fase da glicólise, ela corresponde a 5 reações que produzem NADH, ATP, que são moléculas energéticas para a célula. Quantos NADH eu produzi a partir de uma glicose? Lembrando que a fase 2 ocorre em dupla. 2 NADH. Quantos ATPs eu produzi? Eu produzi 4 ATPs. Então, se eu avaliar o que me rendeu de energia para a célula, então, se eu avaliar o quanto de energia que rendeu essa glicólise para a célula, eu observo que na fase 1, a glicose consumiu 2 ATPs. Ela recebeu 2 fosfatos na sua estrutura. Então, ela consumiu 2 ATPs. Gastou 2 ATPs, gastou energia. Enquanto na segunda fase, ela produziu 4 ATPs. Cada gliceraldeído produziu 2 ATPs. Como eu tenho 2 gliceraldeídos por glicose, eu tenho formação total de 4 ATPs. Quanto que sobrou para a célula? Eu tenho que devolver aqueles que eu usei e ainda sobraram 2 ATPs. Então, a degradação da glicose em piruvato, a glicólise, essa sequência de 10 reações, faz com que a célula consiga produzir 2 ATPs para ser utilizado pela célula. Além disso, ela produziu 2 NADH, que nas fases subsequentes do metabolismo serão utilizadas para a produção de ATP. Então, a gente pode perceber que a glicólise converteu a glicose em piruvato. Não converteu ainda a glicose em CO2 e água. Isso quer dizer que ainda não terminou o metabolismo dela. Eu só consegui retirar dela até agora 2 ATPs para a célula. Então, essa molécula, dependendo da situação da célula, vai ter 2 destinos. Se eu falar em células de mamíferos, ela vai ter o piruvato na presença de oxigênio, vai entrar na mitocôndria e formar acetil-CoA para entrar na fosforilação oxidativa e produzir mais ATP. Se não tiver oxigênio na célula, esse piruvato vai ser transformado em lactato, que é um processo que eu chamo de fermentação lática, produzindo então o lactato, sem produzir novo ATP. Então, a fermentação lática, a degradação de glicose em ácido lático, ela produz para a célula apenas 2 ATPs, que foram os ATPs da glicólise. A conversão de piruvato em ácido lático é apenas uma reação em que eu não tenho a produção de energia. Algumas células possuem enzimas chamadas álcool desidrogenase, como muitas bactérias e fungos, utilizados na fermentação da glicose para a produção de etanol. Eles fazem a produção de etanol a partir da glicose. Então, o piruvato, produzido a partir da glicólise, que a gente viu, ele vai ser utilizado para a produção de etanol. Aí a gente tem a fermentação alcoólica. No ser humano, nós só temos essa reação ao contrário. A partir do momento que nós ingerimos etanol, nós formamos acetaldeído e daí piruvato. E aí a gente usa isso para produzir energia. Por isso que diz que álcool engorda. Aqui então nós temos a glicólise anaeróbica, única célula exclusivamente anaeróbica dos seres humanos são as hemácias. Por quê? Porque as hemácias não possuem mitocôndria. As hemácias não usam oxigênio.
A função das hemácias é transportar oxigênio para os tecidos. Então, ela não pode utilizar esse oxigênio, senão ela não desempenharia normalmente a sua função, não seria eficiente na sua função. Então, a glicose, ela é utilizada para a produção de energia, porém, não tem a mitocôndria, que é o órgão que faz respiração celular. Então, a gente não tem utilização de oxigênio. As hemácias, as células sanguíneas vermelhas, elas fazem metabolismo exclusivamente anaeróbico. Então, constantemente, o tempo inteiro, nós temos a produção de ácido lático na corrente sanguínea, em pequena quantidade. É por isso que a gente nunca tem zero de ácido lático na corrente sanguínea, mesmo que nós estejamos dormindo em repouso absoluto, certo? Que a hemácia não usa oxigênio. Agora, se as células possuem mitocôndrias, as mitocôndrias elas são organelas celulares compostas por duas membranas, uma externa, aqui na imagem inferior direita nós temos uma membrana externa, parece que envolve o feijãozinho ali, e nós temos uma membrana interna em amarelo, toda enrugada lá dentro, porque ela é maior do que a externa. Então, nós temos duas membranas celulares, duas membranas para as mitocôndrias. Entre essas membranas, nós temos o que nós chamamos de espaço intermembranas, que é extremamente importante para entender o metabolismo. O citoplasma das mitocôndrias, que está em azul, é chamado de matriz mitocondrial, é onde ocorre a maior parte das reações químicas dentro da mitocôndria. Então, as mitocôndrias, elas são os órgãos de respiração celular. As células que gastam muita energia, elas precisam de muita mitocôndria para dar conta de produzir a energia, porque elas utilizam o oxigênio para tirar toda a energia possível dos nutrientes a serem degradados. Então, a glicólise aeróbica consiste na degradação da glicose em piruvato no citoplasma da célula e a entrada do piruvato na mitocôndria, onde ele é convertido em acetato e ligado à coenzima A. A partir do momento em que ele é ligado à coenzima A, ele entra num ciclo de reações que a gente chama de ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Essa via, ela converge o metabolismo oxidativo de carboidratos, aminoácidos, ácidos graxos e tem como uma das funções eliminar os esqueletos de carbono que são convertidos em CO2 das moléculas que estão sendo degradadas. Então, independente do que eu utilizar para formar energia, eu vou entrar com essa molécula no ciclo de Krebs. E eu vou despedaçar essa molécula, eu vou liberar todos os seus carbonos e oxigênios na forma de CO2. E aí vão sobrar os hidrogênios. O que eu faço com os hidrogênios? Eu não posso largar solto. Então, eu uso as coenzimas NAD e FAD para se ligar a esses hidrogênios e transportar esses hidrogênios para a última etapa do metabolismo, que é a cadeia respiratória. Tá? Então, o ciclo de Krebs ele é conhecido como uma via anfibólica. Via anfibólica, ela lembra anfíbio, que vive um pouco na terra, um pouco na água. Os anfíbios, eles têm essa dualidade, assim como tudo que é anfi em metabolismo tem dualidade. Então, o ciclo de Krebs, ele pode ser utilizado, e o que normalmente acontece, para a degradação de substâncias e produção de energia. Entretanto, ele pode ser utilizado na síntese de alguns aminoácidos. Isso faz com que ele esteja envolvido no anabolismo. Então, uma via metabólica que pode atuar tanto no anabolismo como catabolismo é chamada de via anfibólica. E o ciclo de Krebs é uma via anfibólica. O ciclo de Krebs ele inicia com a condensação do oxaloacetato, que é um ácido presente dentro da matriz mitocondrial, ao grupo acetil do acetato, que veio junto com a coenzima A. Então, a união do oxaloacetato com o acetil forma o citrato, por isso ciclo do ácido cítrico.
inicia então o ciclo de Krebs. Ele utiliza as coenzimas NAD e FAD para receber os hidrogênios e transportá-los para a cadeia respiratória e elimina os carbonos e oxigênios na forma de CO2. Ele ainda produz uma molécula energética que é o GTP. Lembrando que ATP é adenosina trifosfato, enquanto GTP é guanosina trifosfato. Tem os 3 fosfatos, tem a mesma quantidade de energia. A partir do ciclo de Krebs é formado então NADH e FADH2. Esses dois elementos eles são importantes porque eles dão início à próxima etapa do metabolismo, que seria a cadeia de transporte de elétrons, também chamada de cadeia respiratória, e que contém a fosforilação oxidativa, que é justamente a fosforilação do ADP para formar o ATP. A cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa, elas ocorrem nas cristas mitocondriais. O que são as cristas mitocondriais? São as curvas que eu tenho na membrana interna das mitocôndrias. Então, ancorada à membrana das mitocôndrias, eu tenho proteínas que participam do que a gente chama de cadeia respiratória. A cadeia respiratória ela é uma sequência de reações de transferência de elétrons através de proteínas integrais de membrana que apresentam grupos prostéticos. Então, aqui nós temos a demonstração da cadeia respiratória. Ali em cima, nós temos a membrana externa da mitocôndria, bem no canto superior, toda a extensão superior do desenho. Depois nós temos o espaço intermembranas da mitocôndria e nós temos a membrana interna. Na membrana interna nós temos ancoradas várias proteínas. Dentre elas nós temos o complexo 1, complexo 2, 3 e o 4 que fazem parte da cadeia respiratória. E depois nós temos uma proteína chamada de ATP sintase que tem as subunidades FO e F1 que faz então a síntese de ATP. Como é que funciona isso? Aqui dentro, na matriz mitocondrial, na região mais clara aqui e maior da imagem, ocorre o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele libera NADH e um hidrogênio, e esse NADH, ele se liga a uma proteína da membrana chamada NAD-desidrogenase, que é o complexo 1, que é esse rosa ali. Então, o complexo 1 se liga aos 2 elétrons de dos hidrogênios, que se ligam então numa porção chamada coenzima Q. Essa coenzima Q se liga a esses 2 íons hidretos e transferem esses íons para o complexo 3. Pode perceber que não passou pelo 2. Então, ele transporta para o complexo 3. No complexo 3 existe uma molécula chamada citocromo C, esse CIT-C ali em cima. Esse citocromo C se liga a esses íons hidreto e, por sua vez, transfere esses íons para o complexo 4. O que tem no complexo 4? Tem oxigênio inspirado na respiração. É para ali que o oxigênio que a gente inspira vai quando chega nas células, para dentro das mitocôndrias. O que acontece? A partir do momento que os íons hidretos chegam ali, o oxigênio que está na forma de O2 é separado, um oxigênio do outro, e é ligado em 2 hidrogênios formando água. Essa água depois vai ser excretada no organismo. Então, a cadeia de transporte de elétrons, ou a cadeia respiratória, ela transporta os íons hidretos através dos complexos, neste caso, o complexo 1, 3 e 4, para incorporar ou para ceder os hidrogênios ao seu aceptor final, que é o oxigênio, certo? Cada vez que os íons hidretos passam por um complexo, eles abrem um canal na membrana. Então, ali no complexo 1, nós temos um canal aberto, uma setinha em rosa forte, que transporta 4 íons hidrogênio para fora da matriz mitocondrial, para o espaço intermembranas. Quando os íons hidretos chegam no complexo 3, eles fazem a mesma coisa, transportam 4 hidrogênios para o espaço intermembranas. Quando esses íons hidretos chegam
No complexo 4, eles abrem um canal, só que é um canal menor, que transporta 2 hidrogênios para o espaço intermembranas. Então, cada NADH que deixa hidrogênios no complexo 1 faz com que sejam bombeados para o espaço intermembranas 10 íons hidrogênios da matriz mitocondrial. 4 do complexo 1, 4 do 3 e 2 do complexo 4. Isso faz com que a membrana interna, que na região interna fique mais negativa, porque está tirando cargas positivas de dentro da matriz, e o espaço intermembranas fique mais positivo. Com essa alteração na polaridade, no potencial elétrico da membrana interna da mitocôndria, há a ativação da enzima ATP sintase. A unidade FO se liga a hidrogênios, transporta esses hidrogênios excedentes do espaço intermembranas de volta para a matriz mitocondrial, e cada vez que ela faz isso, ela se liga a um ATP e a um fosfato e forma ATP. Então, qual é a função da cadeia de transporte de elétrons? Quais as funções? Ela tem duas funções extremamente importantes e primordiais, que são transportar hidrogênios até o seu receptor final de oxigênio para que eles sejam eliminados na forma de água e ativar a ATP sintase através da alteração de potencial de membrana interna da mitocôndria. Então, essas são as funções da cadeia respiratória. O FAD, ele entra aqui nessa região do complexo 2. Então, ele é produzido pelo ciclo de Krebs. Ele entra ali na reação em que o succinato é convertido em fumarato. O succinato perde 2 hidrogênios para a enzima succinato desidrogenase, que é o complexo 2, e esses hidrogênios imediatamente são incorporados à coenzima Q, que transporta eles para o complexo 3 e 4, da mesma maneira que ela faz do complexo 1 ao complexo 3 e 4. Aí a gente tem uma diferença. A enzima succinato desidrogenase, que é o complexo 2, ela não abre nenhum poro na membrana. Então, ela não transporta hidrogênios para o espaço intermembranas. Apenas o complexo 3 e 4. Então, para cada FAD H2 que entra na cadeia respiratória pelo complexo 2, são bombeados 6 hidrogênios para o espaço intermembrana. Ao passo que a cada NAD que entra na cadeia respiratória no complexo 1, 10 hidrogênios são bombeados para o espaço intermembranas. Qual a importância disso? A importância disso é que, dependendo da quantidade de hidrogênios bombeados para o espaço intermembranas, você vai ter uma maior ou menor produção de ATP, já que a ATP sintase utiliza hidrogênios bombeados para o espaço intermembranas para devolvê-los à matriz mitocondrial e sintetizar ATP. Para cada ATP sintetizado, a ATP sintase bombeia de volta 4 íons hidrogênios para a matriz mitocondrial. Desta forma, cada NADH que entra na cadeia respiratória é capaz de produzir 2 ATPs e meio, ou seja, como a gente não produz meio ATP, nós temos que a cada 2 NADs que entram na cadeia respiratória, a ATP sintase sintetiza 5 ATPs. Ao contrário, o FADH2, que entra na cadeia respiratória, bombeia 6 hidrogênios para o espaço intermembranas. Desta maneira, a cada 2 FADH que entra na cadeia respiratória, nós temos a síntese de 3 ATPs. Então, os NADs rendem mais ATPs do que os FADs. Para cada NAD eu teria 2,5 ATPs, enquanto para cada FAD 1,5 ATP. Desta maneira, a gente consegue calcular ou estimar a quantidade de ATPs que uma molécula é capaz de produzir em uma célula. Então, aqui eu tenho o balanço do rendimento energético da degradação de uma glicose via aeróbica, quando ela passa pelo ciclo de Krebs.
Então, aqui a gente tem o cálculo do balanço energético, do rendimento energético, né, da degradação de uma glicose em uma célula. Então, ali a gente vai começar em todos os processos. A glicose ela é dividida em 3 etapas principais de degradação. O primeiro processo é a glicólise. A glicólise ela produz para a célula como saldo final, que nem nós vimos anteriormente, 2 NADH e 2 ATPs. A partir do momento em que o piruvato entra na mitocôndria, ele é convertido em acetato através da oxidação, né, e da descarboxilação e gera 2 NADHs. O acetil-CoA ele entra no ciclo de Krebs, que quando gira, cada ciclo de Krebs produz 3 NADs, 1 FAD e 1 GTP. Como eu tenho para uma glicose 2 piruvatos, 2 acetil-CoAs, 2 ciclos de Krebs, o produto final é 6 NADH, 2 FADH2 e 2 GTPs, que eu conto nesse caso como ATP. Então ali eu tenho para cada NAD 1,5 ATP. Então eu pego o total de NADs, eu tenho 2, 4, 10 NADs, o total de NADs vezes a quantidade de ATPs que cada NAD gera. Cada NAD gera 2,5 ATPs. Eu tenho 10 NADs. Então, eu tenho 25 ATPs gerados na cadeia respiratória a partir dos NADs. Um FAD gera 1,5 ATP. 2 FADs geram 3 ATPs. E aí eu conto os ATPs já prontos, que são os 2 da glicólise e os GTPs do ciclo de Krebs, que vão me dar 4 ATPs prontos. Se eu somar todos esses ATPs, eu tenho que no final eu produzo 30 a 32 ATPs por degradação de glicose. O número de ATPs pode variar entre 30 e 32, porque depende do sistema de entrada dos NADH citosólico lá da glicólise para dentro da mitocôndria. Então, nas células musculares esqueléticas, o NAD ele não entra na mitocôndria, ele só joga os hidrogênios para dentro. E quem pega esses hidrogênios são os FAD. Então, eu tenho, ao invés de 5 ATPs dos NADs, eu tenho 3 ATPs. Nas outras células, o NAD joga o hidrogênio para dentro, mas quem recebe é o próprio NAD. Então, mantém-se o número de NADs, tá? Então, nas células musculares esqueléticas, eu tenho, ao invés dos NADs da glicólise entrarem na cadeia respiratória, eles entram como FADs. Então, esses hidrogênios são recebidos pelo FAD na cadeia respiratória, ok? Então, nós temos essa diferença de 2 ATPs dos músculos esqueléticos para os outros tecidos. Aqui eu tenho uma sequência de vídeos, são 4 vídeos. Os 3 primeiros são partes do último vídeo. O último vídeo ele tem em torno de 1 hora, 50 minutos a 1 hora, e ele envolve a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, enquanto o primeiro é referente à glicólise, o segundo o ciclo de Krebs e o terceiro a cadeia respiratória. O último é uma compilação dos 3. São vídeos antigos, mas que demonstram como funciona o metabolismo da glicose. Bons estudos, assistam várias vezes essa aula para entender bem essa introdução ao metabolismo, que é extremamente importante para todo o resto do metabolismo. Até mais!